Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Vamos começar aqui compartilhando essa live com mais pessoas. Bom dia. Nós estamos na nossa terceira live sobre o nosso tema, falando de saúde mental, o que está acontecendo com a nossa saúde mental. O áudio tá bom, gente? O que está acontecendo com os nossos tempos, um momento de reflexão, de parada. Bom dia, mãezinha. Um momento de reflexão, de parada, de... Bom dia, Islande! Que coisa boa, minha linda, você por aqui, seja bem-vinda, viu? E de refletirmos mesmo, né? Conectar aí algumas coisas, viver uma vida consciente, sair do automatismo da vida, começar a viver uma vida significativa, uma vida alinhada, uma vida preenchida, uma vida consciente. E vou fazer uma breve retrospectiva, né? Como nós estamos na terceira live, então tem uma conexão. Eu tô toda de Brasil hoje, gente. Vim em clima de Brasil, já que estamos em Copa do Mundo, já que tivemos aí uma vitória do Brasil na sexta-feira. Estamos aí, todo em clima de Copa. O mês festivo, né? Esse mês de junho. Ontem foi São João, antes de ontem foi Copa. Um dia desses meu aniversário. Junho é maravilhoso. Junho é um mês feliz, um mês alegre, um mês cheio de festividades. Eu amo junho. Que bom também, Islande, bom estar aqui com você também, viu? Breve retrospectiva, primeira live. Nós estamos num grande tema, o que está acontecendo com nossa saúde mental. Tenho trazido aqui algumas reflexões para vocês, inclusive algumas reflexões deste livro, como eu citei na primeira live. É o livro A Geração Ansiosa, e quem tem filhos, né, numa geração aí mais nova, que nasceu aí depois dos anos 1900, 2000, 2005 para frente, 2003 para frente. Então tem muitas reflexões bacanas pra gente. E aí na primeira live eu falei sobre a hiperconexão, o que isso tem a ver com estarmos emocionalmente esgotados, como que essa geração com telas, com muito acesso ao mundo virtual, como que isso tem afetado a nossa saúde mental, e até pensando, né, no futuro, como cada vez mais as pesquisas têm mostrado mais impacto. É tudo muito novo, mas nós já vemos grandes impactos, então nós não podemos estar adormecidos diante disso, nós não podemos estar indiferentes diante do que está acontecendo, né, no mundo. Na segunda live, eu trouxe para vocês sobre a cultura da performance, um pouco sobre como que isso também tem afetado a nossa saúde mental. Trouxe ainda um outro livro também. E hoje nós vamos conversar sobre algo fundamental para a estrutura humana, para a concepção humana. E a gente vai falar sobre a fragilidade dos vínculos, sobre uma certa crise de pertencimento, sobre um grande paradoxo do tempo que vivemos. Qual é o paradoxo, Vivi? Nós estamos cada vez mais conectados virtualmente, conectados digitalmente, enxergando as possibilidades de estar com o mundo todo e, ao mesmo tempo, cada vez mais desconectados
emocionalmente. Então, todas essas lives, elas convergem para uma questão central e para uma pergunta, eu diria, uma pergunta central. O que mudou? Para a gente começar a pensar assim nessa grande temática e trazer algumas possibilidades de resposta, não só respostas e reflexões, mas principalmente como é que a gente reflete sobre a nossa vida, sobre a forma como estamos vivendo. O que mudou na forma como nós vivemos, na forma como nós nos relacionamos, na forma como construímos significado e como isso tudo está contribuindo para um aumento do sofrimento emocional na atualidade. E, de fato, os números mostram esse adoecimento mental, esse adoecimento ligado ao campo das emoções de forma global, não só no Brasil. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, nós estamos entre os mais depressivos também. Então, isso é um fato. Fato. Há um aumento significativo no sofrimento emocional, no sofrimento mental na atualidade. E aí, se nós já sabemos que os números mostram isso, a grande pergunta, o que mudou na forma como nós vivemos, na forma como nós nos relacionamos e na forma como nós construímos a nossa vida, como nós construímos um significado? Sobre isso, essa é uma pergunta central. Bom dia, Lívia, seja bem-vinda. Essa é uma pergunta central aí, para que a gente possa se conectar, tá? E aí, vamos começar a pensar sobre a nossa vida, né? Vamos começar a pensar sobre a nossa vida. Você já se sentiu sozinha de alguma forma, sozinho, ou em solidão, que é diferente de solitude, mas em solidão, mesmo estando acompanhada, mesmo estando cercado de pessoas, mesmo rodeada, né, de muitas possibilidades, ou conectada ali nas redes sociais. Se você já sentiu ali que, mesmo que você esteja ali, né, com dezenas de contatos no seu WhatsApp, por exemplo, né, dezenas de mensagens no celular e ao mesmo tempo uma sensação de que não tinha ninguém para conversar sobre aquilo que realmente importa. E aí isso é o grande paradoxo do nosso tempo, né? Cada vez mais conectados digitalmente e desconectados emocionalmente. Então, a ciência mostra, né, muitos relatos sobre essa solidão, essa experiência emocional de solidão. E a solidão, ela é um importante fator de risco para o adoecimento, não só mental, como físico também. E aí a gente vai falar sobre esses vínculos, porque nós somos seres relacionais. O ser humano, ele é um ser relacional. Então, a ausência de vínculos significativos, ou seja, a sensação de não ter vínculos significativos, pessoas ali próximas para conversar sobre aquilo que verdadeiramente importa, está muito associada a aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento de estresse crônico, pior qualidade do sono, e tudo isso associado gera uma redução significativa do bem-estar subjetivo, que é a definição de felicidade. Todos nós buscamos em alguma medida a felicidade. E para a ciência, felicidade é um bem-estar subjetivo. E aí, essa grande questão, né? O que aconteceu com os nossos relacionamentos, então? Com a construção de vínculos significativos? Será que nós estamos, de alguma forma, perdendo essa capacidade de construir, de criar vínculos significativos? Né? Será que a nossa experiência humana mudou? E o que mudou nos últimos tempos, né? E aí eu quero trazer exatamente um conceito que traz aqui no livro, falando da geração ansiosa, que ele traz um conceito chamado sintonização.
sintonização é essa experiência de ser verdadeiramente percebido por outra pessoa, né? Sintonização tem a ver com esses relacionamentos humanos, com essa conexão uns com os outros. E aí ele traz que crianças humanas, eu vou até ler uma partezinha aqui bem curta dele. Crianças humanas são programadas para se conectarem umas às outras, em parte por meio da sintonização e da sincronização de seus movimentos e emoções com os demais. Antes mesmo de serem capazes de controlar os braços e as pernas, eles envolvem adultos em jogos de revezamento e de emoção compartilhada. E aí ele continua esse ciclo de feedback com reforço mútuo, né? Desde a criança com os pais e toda essa interação da criança, do bebê. E aí o que ele diz é: smartphones atrapalham a interação cara a cara, que é essencial. Então, com a chegada dos smartphones, essa sintonização passa a diminuir cada vez mais. E aí começamos a nos distrair com tanta frequência, olhando para as telas, olhando para o celular, interagindo com uma ferramenta, que isso nos tira de uma construção de vínculos, tá? Então, ele traz isso e ele vai falar, vai discorrer sobre o impacto disso. E ele diz algo assim, ó: a prática da sintonização ela é tão importante para o desenvolvimento social quanto o movimento e o exercício são para o desenvolvimento físico. E que a sintonização constitui a base para a autorregulação emocional e para uma vida adulta, olha só, para uma vida adulta, onde nós somos mais capazes de lidar com desafios inesperados, regulação emocional, tomar decisões sensatas e aprender a negociar de modo eficaz, conforme as nossas interações sociais. Tudo isso é sobre esse impacto, e aí vamos trazer para a nossa vida prática. Quando nós temos alguém que simplesmente olha para a gente, presta atenção em nós, compreende as nossas emoções, se conecta com as nossas emoções e a gente se conecta com as emoções do outro, isso tem um impacto direto na nossa capacidade de se autorregular, de tomar melhores decisões, portanto, de lidar com desafios inesperados, de lidar com o estresse crônico, porque não é sobre não sentir estresse. Nós vivemos uma vida onde existe um nível de estresse e o estresse tem sua função. E veja que, falando aqui, né, dessa relação com crianças, bebês, imagina se vamos olhar para o bebê humano, né, para nós. Um bebê humano, ele não sobrevive emocionalmente só porque ele é alimentado. Ele precisa ser alimentado, mas a conexão mãe-bebê, na psicologia ela estuda muito essa conexão mãe-bebê. O ser humano, ele necessita para um desenvolvimento emocional, para um desenvolvimento mental saudável, ele necessita de vínculos. Esse bebê, quando ele está sendo amamentado, não existe só ali essa relação de entregar o alimento. Ele precisa ser visto, ele precisa ser sentido, ele precisa ser compreendido em suas necessidades básicas. E essa necessidade, ela não existe só na infância, ela existe para toda a nossa vida adulta. Então, nós precisamos de vínculos, de relacionamentos para continuar existindo ao longo da vida de uma forma saudável, que a gente desenvolva essa regulação. E aí talvez muitas pessoas estejam sofrendo emocionalmente exatamente por essa falta de sintonização. Por quê? Porque é possível conviver com muitas pessoas e se sentir e não se sentir verdadeiramente
visto ou verdadeiramente compreendido ou verdadeiramente conectado. E aí o que ele traz aqui, né? Esse autor, ele, né, do livro, ele fala sobre a infância baseada em brincadeiras, baseada em uma convivência presencial, baseada numa interação espontânea, que foi substituída pela infância baseada em telas. Então, o que a gente está vivendo hoje? A minha geração ainda cresceu com essa infância, com brincadeiras, ainda não tinha o smartphone. Eu ainda sou da geração que não cresceu. Foi aparecer o smartphone quando eu já estava ali com, sei lá, nem sei exatamente quantos anos, mas a minha primeira infância, de 1 a 7 anos, mais ou menos, eu não tive essa conexão. Oh, bom dia, tudo bom, tio? Bom dia, seja bem-vindo aí, Tia Luiz. E aí, nós não tínhamos essa interação com telas. E isso, a partir do momento que surgiram as telas, mudou tudo, né? As interações, elas diminuíram, né? As interações, menos contato no olho, menos linguagem corporal, menos presença e, com tudo isso, menos sintonização entre seres humanos, menos conexão entre seres humanos, né? E isso muda a nossa forma de interagir, a nossa forma de viver. Então isso é um tema muito caro, né, para a saúde mental. Nós precisamos, quem tem filhos adolescentes, quem tem filhos jovens ou adultos jovens, nós precisamos olhar para isso com um nível de urgência, com um nível de seriedade muito grande, porque eles viveram uma infância diferente. E muitas vezes, gente, foi até na melhor das intenções, né? Esses dias mesmo, conversando com uma pessoa, né, de uma das empresas que eu trabalho em uma empresa de tecnologia, tem uma galera muito jovem, e a galera da tecnologia gosta muito de game, né, gosta muito dessa coisa de telas, e muitas vezes os pais, eles fazem na melhor das intenções. Um dos desenvolvedores que eu estava conversando, enfim, falando, né, ele morava num bairro muito perigoso, e a forma que ele deve ter 20 e pouquinhos anos. A forma que a mãe viu de tirá-lo desse perigo das ruas foi deixando em casa, e aí ele passava o dia no videogame. Ele é viciado em videogame. Diz que se deixar, ele passa 3 dias direto jogando videogame, né? Então, a intenção por trás, né, de tirar das ruas, no sentido de não ter convivência com os perigos da rua, isso tudo é muito legítimo, né? Isso tudo vem até como algo muito positivo. Entretanto, nós precisamos trazer luz sobre outros impactos que podem ter, né? A gente acredita que não tem nenhum perigo nisso, mas existe exatamente esse outro risco, né, de reduzir essas interações, reduzir uma sensação de pertencimento, reduzir o brincar livre, que traz esse desenvolvimento psíquico, né, o desenvolvimento cognitivo, emocional, de autorregulação emocional. Então, nós, seres humanos, somos muito complexos, né? É por isso, gente, que a gente tem que viver essa vida buscando conhecimento, buscando discernimento, porque se a gente estiver só na vida acontecendo, no piloto automático, não deixar a vida me levar, tem muita coisa que vai passar despercebida e a gente não faz, ou porque a gente não conhece, né? Então, nós precisamos observar tudo isso. Nós precisamos estar atentos à forma como nós estamos vivendo tudo isso, tá? Então, é algo que essa perda de sintonia, né? Essa perda de interação é algo muito caro para a nossa infância, é algo que traz algumas perdas muito grandes para o desenvolvimento emocional e, portanto, para o desenvolvimento mental das nossas
das nossas crianças, né, dos nossos jovens. Então, aí ele traz, né, que o desenvolvimento cerebral saudável, ele depende de viver experiências, ele depende desse brincar livre, né, ele depende dessa interação. E a verdade, gente, é que interações, elas geram desafios, né, assim, quando a gente está muito sem a socialização, o movimento de se socializar gera um dispêndio de energia, né? Falando aqui da galera da tecnologia, quando tem coisas assim, quando tem coisas presenciais ou quando tem movimentos de socialização, para eles é um desafio muito grande, né? Por quê? Porque tá num mundo ali muito mais recluso e a interação social, ela gasta energia, né? A busca por esse pertencimento, né? Por essas relações ali, ela exige esforço. A construção de vínculos exige esforço, né? Então, essa busca aí realmente é algo que, se a gente não estiver fazendo um exercício intencional, um esforço a mais, ele vai acabar não acontecendo. Mas nós, seres humanos, não fomos programados para vivermos em solidão. Nós não fomos programados para vivermos sozinhos, para lidar com as nossas emoções sozinhos, porque nós precisamos estar expostos a outras pessoas. E aí expostos não de qualquer jeito. Uma coisa é você estar interagindo com as pessoas pelo meio virtual. Outra coisa muito diferente é a interação presencial, o olho no olho, né? A importância dessa interação ali que é síncrona, né? Ou seja, ao mesmo tempo. Porque aqui, virtualmente, por exemplo, eu estou fazendo uma live e eu posso interagir com vocês aqui agora, ao vivo. Mas essa live ficando salva, eu não faço mais ideia de quem vai assistir, que horas vai assistir, em que momento da vida vai assistir, então não existe mais a interação ao vivo. É outro tipo de interação. Então, tudo isso impacta nessa sincronização emocional. A vida, ela foi desenhada, digamos assim, né, para existir esse pertencimento, esse apoio mútuo. E aí a grande questão é que o ser humano, ele vai buscar pertencimento de qualquer forma. Só que se esse pertencimento for no mundo virtual, essas relações, elas ficam muito rasas, elas ficam muito frágeis, muito vulneráveis, né? Tem até um outro dado que ele traz aqui no livro, que sobre publicações, né, de influenciadores desconhecidos, o quanto que isso impacta na interação das crianças, dos jovens. E aí, quando o cérebro está muito aberto, sem criticidade, sem muita reflexão crítica sobre aquilo, e é a partir de crianças até 13 anos, né, que estão muito vulneráveis a influenciadores, aquilo que o outro diz, que o outro faz, que o outro fala, buscando exatamente esses exemplos a seguir, buscando pertencimentos, por essa sede de pertencimento, elas deveriam estar brincando, sincronizando, encontrando amigos ao vivo e não dando espaço para esse fluxo de entrada sem muito filtro, né? Porque aí eles estão no momento de uma aprendizagem social com outros modelos que, se nós não tivermos clareza de que modelos são esses, imagina os nossos filhos sendo influenciados sem um senso crítico por qualquer influenciador das redes sociais, né? Porque eles estão com esse campo muito aberto. Então, se eles estão nas redes sociais, se eles estão exatamente nesse momento de muita busca por pertencimento, porque é uma necessidade humana, nós corremos o risco de eles estarem sendo
influenciados, buscando esse pertencimento por outros meios, né? Por outras influências que não são positivas, né? Afinal, a gente não conhece a realidade ali por trás da tela, né? E muita gente está sendo influenciado e nem sabe, né? Dentro de casa, os filhos, os jovens, adultos jovens. Aqui eu tô falando de uma geração de adultos jovens, né? Mas eu aproveito para conectar. Eu tenho um filho pequeno, ainda tenho um filho de 10 anos. Então, eu penso muito sobre como é que vai ser com ele, o adulto jovem que ele vai ser daqui a alguns anos. Mas o livro é sobre os jovens adultos que já estão, inclusive, no mercado de trabalho, cheios de ansiedade, né? Cheios de imediatismo, né? E alguns pontos aí que nós precisamos ter discernimento, conhecer, saber que tem a ver com algo que está acontecendo fora de nós também, com o nosso tempo. Estarmos discernindo o que está acontecendo com o nosso tempo. Tá? Então, essa busca por pertencimento, ela é uma necessidade humana e nós precisamos ter muita clareza de onde estamos buscando esse pertencimento, trazendo aí a importância dessas conexões reais para que esses vínculos sejam de fato reais. Essa importância do olho no olho, essa importância da sincronicidade, ou seja, ao mesmo tempo, coisa que o virtual tira, não existe mais o ao mesmo tempo. Da mesma forma, né, como é ali uma vida presencial. E aí, isso afeta o desenvolvimento de habilidades emocionais, de habilidades psíquicas, de boas tomadas de decisão, de autorregulação emocional. Faz sentido, gente? Isso aqui para vocês? Quem tem filhos jovens, ou adultos jovens, ou adolescentes, crianças, quem tem e está buscando conhecimento para lidar com isso, sabendo que os nossos pais não tiveram que lidar com esses problemas que nós temos que lidar hoje. Isso significa que nós não aprendemos e isso significa que a gente tem que buscar conhecimento, que a gente tem que buscar discernimento para viver esta vida, nós mesmos vivermos bem e ajudarmos os nossos filhos e outras pessoas a também reconhecerem aquilo que nós estamos vivenciando aí nesses tempos. Muito bem, gente. Então, pensando sobre isso, claro que a gente vai continuar esse papo, é muita coisa para falar de saúde mental, né? E aí, conectando tudo isso, né? A gente falou dessa hiperconectividade, falamos da cultura da performance, hoje estamos falando desses vínculos significativos, dessa certa perda de pertencimento, como que foi o impacto das telas, da chegada dos smartphones em tudo isso. Na semana que vem eu quero falar sobre por que nós não conseguimos mais lidar com tanto desconforto, porque existe uma certa intolerância à dor emocional, porque existe uma busca constante por um alívio imediato. Será que a gente está criando uma geração que está perdendo essa capacidade de esperar, de atravessar desconfortos? O que isso tem a ver com esse excesso de conexão digital, com esse enfraquecimento dos vínculos humanos, que é o que a gente está vivenciando hoje? Estamos vivendo um enfraquecimento, acho que essa é a palavra mesmo, assim, um enfraquecimento dos vínculos humanos. E isso traz impactos graves para a nossa saúde mental. E aí, como vocês sabem que eu sempre falando sobre isso, né, tem tudo a ver, o enfraquecimento dos vínculos humanos. Semana passada, umas 2 semanas atrás,
eu e meu marido terminamos o estudo de Eclesiastes, né? A gente sempre faz um estudo bíblico no final de semana. Nós dois mesmo a gente lê, a gente escolhe um livro bíblico, a gente lê junto, vai estudar aquilo, vai buscar sabedoria para viver essa vida. E nós finalizamos o livro de Eclesiastes, está lá no Antigo Testamento, e tem um trecho dele que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Com essa sabedoria aqui que a gente está falando. Aí lá em Eclesiastes 4, nos versículos 9 e 10, ele fala, né? Melhor é serem dois do que um, porque maior é a recompensa pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro, mas o que estiver só, pois não haverá quem o levante. E aí essa perspectiva bíblica, né? Em outras versões aqui, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo levanta, o amigo ajuda a levantar. Então, desde o princípio, gente, desde o princípio, Deus não nos criou para a solidão. A vida ela foi desenhada para ser compartilhada. Esse apoio mútuo, essa necessidade de outras pessoas não é sinal de fraqueza, é parte de um projeto. É parte de um projeto original, um projeto original de Deus para a nossa existência humana. Nós temos essa necessidade ali de conexão com os nossos iguais, conexão com os nossos pais. Então, essa pergunta, né, para a gente pensar sobre a construção de vínculos, inclusive relacionamentos, é um dos pilares para alcançar um bem-estar subjetivo, ou seja, a felicidade. Relacionamentos é um dos pilares e um dos mais importantes. Então, para a gente ir finalizando, eu te pergunto, quem são as pessoas que você tem essa construção de vínculo significativo, ou seja, que conhecem a sua versão real, que interagem com você, que você pode contar e que essa pessoa pode contar com você, aquela versão mais verdadeira. Será que você tem estado na presença de conexões verdadeiras ou isso está muito frágil? Você, nos momentos de interações, de relacionamento, você é aquela pessoa que tem uma conversa olho no olho, que consegue sustentar ali uma construção de vínculos, ou está sempre com a distração do celular, sempre com o celular perto? Será que você tem desenvolvido uma escuta genuína, uma escuta ativa? Quando você está presencial, você consegue segurar isso? Ou a gente está ali todo o tempo pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo e nem consegue fazer um exercício de presença nessas interações humanas, porque é tanta coisa acontecendo, é tanta distração, tanta mensagem para responder, tanta coisa para fazer, e a gente não prioriza os vínculos humanos. Então, a forma como nós lidamos com tudo isso impacta diretamente na nossa saúde mental. Isso significa, gente, que a saúde mental ela não depende só do que acontece dentro de nós, por isso que a grande provocação dessas lives é o que está acontecendo com a nossa saúde mental. Ela também depende da qualidade desses vínculos, da qualidade dessa interação, dos vínculos que nós construímos. Afinal de contas, ninguém floresce sozinho. E uma das curas, eu diria, né? Uma das curas mais urgentes para o nosso tempo, talvez seja tão simples, seja reaprender a estar verdadeiramente presente uns com os outros. Talvez essa seja uma cura urgente do nosso tempo. Reaprender, porque a gente está perdendo a capacidade de estarmos verdadeiramente presentes uns com os outros. Ok? Faz sentido, gente, isso aqui para vocês? Se fez sentido para vocês, compartilhem com outras pessoas e deixa essa mensagem chegar aí para quem precisa, para quem tem filhos jovens, adultos jovens, adolescentes, crianças e para nós também, né? Para nós também precisamos viver essa vida desperta
viver essa vida de modo mais consciente. Pelo amor de Deus, não vamos perder tempo. A vida é boa demais pra gente perder tempo. Vamos simplificar a vida. Às vezes só o que a gente precisa é pensar mais simples. Pensar mais simples. É voltar ao que é essência, ao voltar ao que é mais humano, ao voltar àquilo que é mais básico. Tem coisa mais básica do que estarmos presentes uns com os outros, interações humanas. Ao redor de uma mesa, conversando, interagindo, sem um celular perto, por exemplo. Querendo ouvir sobre a vida do outro, entender sobre o outro, enxergar o outro, sintonizar com o outro, com as emoções do outro. Essa é a palavra da nossa live hoje, sintonização. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês, o domingo de vocês, as famílias de vocês. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, né? Por algum tempinho aí, 2 dias. E aí depois eu subo tudo lá para o YouTube, viu? Um beijo para vocês. E até o próximo domingo a gente continua essa sequência de lives. Vamos falar sobre lidar com esses desconfortos. Por que a gente vive aí sempre buscando alívio imediato e excesso aí de anestesia, né? Talvez seja essa palavra, um excesso de anestesia. Viu? Um beijo para vocês. Tchau.